o ano de 2017 com certeza não vai ficar na memória do palmeirense. Após muita expectativa em cima do campeão brasileiro do ano passado, o time alviverde colecionou decepções e confusões ao longo dessa temporada. Confira. Vai Dudu para a cobrança, deixou ali para o Zé Roberto. Jogada ensaiado, toque, o gol! E o Anderson Daronco decreta final de partida. E o Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos de espera. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras começou o ano credenciado a ser um dos clubes papa-títulos em 2017. A justificativa para tamanho favoritismo estava apoiada na força da patrocinadora, que não poupou esforços para reforçar ainda mais um elenco já estrelado. Estima-se que foram gastos em torno de 115 milhões de reais na compra de jogadores para a disputa da temporada, com destaque para o colombiano Borja, que chegou ao clube após as boas atuações no Atlético Nacional. Todo esse investimento animou ainda mais os torcedores e a expectativa era das melhores, mas na prática... Com Eduardo Batista no comando da equipe, o Palmeiras sofreu o primeiro choque de realidade nas semifinais do Campeonato Paulista. Derrotado por 3-0 pela Ponte Preta no jogo de ida, o time não teve forças para reverter a situação na partida de volta. Apesar dos aplausos no Allianz Parque na vitória por 1-0, a equipe foi eliminada. Ainda pelo caminho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a menina dos olhos verdes de todos no clube, a Libertadores. Na competição internacional, o ciclo de Eduardo Batista chegou ao fim com a derrota para o Jorge Wilstermann por 3-2 na Bolívia pela fase de grupos. Espaço aberto para o retorno do mestre Cuca. Esperanças renovadas que aos poucos se transformaram em velhos problemas. Apesar do time estar na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encarou sob pressão o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, em casa, eletricidade de sobra no empate em 3-3. Na volta, em Belo Horizonte, novo empate por 1-1 e a segunda eliminação no ano. Cobranças de conselheiro no hotel após o jogo e paciência da torcida no limite. Michel Bastos tem que jogar. Egídio é o morto. Internamente, o que passou do limite foi a relação entre Felipe Melo e Cuca. A gota d'água foi o áudio que vazou em grupos de WhatsApp. Na gravação, o volante detonou o treinador. Aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não, com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim, e agora vamos ver. A gente precisa manter essa ordem, precisa manter o respeito. Após o jogo do Mineirão, o Felipe ele fez uma situação de desrespeito ao Cuca, muito forte. Perguntei para o Cuca na questão técnica e tática se teria algum problema. O Cuca imediatamente disse que não. E na sexta eu já procurei o Felipe, fiquei uma longa conversa com ele, dizendo para ele que nós não aceitamos isso de maneira alguma, que ele ia ser multado e que nós ia ter que encontrar um novo caminho. Decisão, vamos deixar bastante clara aqui ao torcedor, da direção executiva de futebol. Dias se passaram e o Palmeiras entrou em campo contra o Barcelona do Equador para buscar a sobrevivência na Libertadores. Moisés saiu do banco e renovou as esperanças da classificação. O resultado de 1-0 levou a decisão para os pênaltis.
Já nas cobranças alternadas, o Alviverde viu o maior sonho desaparecer de vez. Egídio parou em Bangueira e o Palmeiras deu adeus ao bicampeonato. Infelizmente aconteceu e nós não conseguimos reverter um placar de 1-0, não foi o suficiente. Fizemos 1-0, mas um jogo de muita entrega, muita intensidade de ambos os lados e que nós não conseguimos fazer o segundo gol. E o peso é muito grande porque foi feito um investimento muito alto para o Palmeiras esse ano ganhar, como já falaram, títulos e por enquanto não ganhou nada. 4 competições no ano, 3 eliminações. Juntar os cacos. Junta-se com um pouquinho cada um e vamos juntar, é o único remédio que tem. Não tem outro remédio, tem que ser forte, nessa hora tem que ser forte. Resta o brasileiro e a luta para tentar reencontrar a menina dos olhos verdes no ano que vem. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muito fácil agora bancar o engenheiro de obra feita e ficar reclamando do planejamento do Palmeiras e tudo mais. Sejamos justos. O Palmeiras ganhou o ano passado o Campeonato Brasileiro. Perdeu uma das suas maiores estrelas, o Gabriel Jesus, que nem foi tão brilhante assim no segundo semestre, quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, mas era um jogador importante. Muito bem, a negociação da venda dele tinha sido feita 6 meses antes de terminar o campeonato. Aí o Palmeiras foi ao mercado, trouxe Michel Bastos, só para falar os principais nomes. Felipe Melo, que aliás aqui eu já disse que eu não contrataria, por algumas razões. Guerra, que era meia do Atlético Nacional, campeão da Libertadores no ano passado. O Borja, que era o jogador dos sonhos de muita gente, justamente por ter sido artilheiro na fase final da Libertadores América. Aniquilou os adversários, o São Paulo que o diga, né? E ainda trouxe alguns jogadores que, sabe, por exemplo, Keno, que se destacou no Santa Cruz, estava caindo, e manteve a base, Dudu, Tietê, Moisés. Então, obviamente, o Palmeiras começou a ser cotado como o maior favorito em tudo, e com toda a justiça. Só que aí as coisas não andaram, né? O Eduardo Batista, que era um nome que a diretoria escolheu para o lugar do Cuca, acabou não funcionando, e aí houve a demissão, o que eu acho que já foi um erro aí. O Cuca voltou, questionou algumas contratações, talvez pelo estilo, pelo perfil, enfim, e as coisas começaram a não dar certo. A verdade é que, pelo investimento que foi feito, pelos jogadores que foram contratados, era para o Palmeiras estar rendendo mais. Não aconteceu. Eliminação no Paulista, eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Libertadores. E título brasileiro, olha, pouco provável. 15 pontos atrás do Corinthians, Chico. Então, para salvar mesmo a temporada do Palmeiras, algo digno é pelo menos conquistar uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. É o que resta. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. A situação do Palmeiras é simples de explicar. Eu me lembro muito bem que já passaram pelo Corinthians vários investidores, não só pelo Corinthians, como por outros clubes do futebol brasileiro. E nem sempre esses investidores, eles chegam com muito dinheiro, muito capital, contratam os jogadores certos, contratam os jogadores para a posição certa, para o momento exato. E com o Palmeiras, eu acho que aconteceu isso, houve um deslumbramento, né? Muito dinheiro na mão, dinheiro a rodo, 115 milhões num país hoje, pode ser pouco para quem investiu, mas é muito, né, para o futebol brasileiro, é um investimento irreal esse, e acabou, esse investimento trouxe a ilusão de que o Palmeiras, com essas contratações, com o dinheiro em mão, até muita gente começou a falar, tem o esquema Crefisa, vamos comprar juiz, vamos fazer aquilo, e não aconteceu nada disso. Foi para campo e não resolveu o problema. Eu acho que o principal erro foi terem contratado Eduardo Batista e não mantido o Alberto Valentim no comando do time. Esse foi o principal erro, foi a maior bobagem que o Palmeiras podia ter feito. Que era deixar o Alberto Valentim, dar a chance para o Alberto Valentim, que ele estava com a faca e o queijo na mão, no ritmo do Cuca. Ele tinha aprendido tudo que o Cuca tinha feito naquele ano. Então, eram 6 meses, o Cuca ia voltar, ou não ia, não sei, se o Alberto fosse bem, né?
talvez nem voltasse. Então, nós quiseram trocar de técnico. Começou tudo errado aí. E aí investiram muito dinheiro, não se devia investir nem a metade, só contratações pontuais. Agora, o Cuca tem que ser mantido, na minha opinião. Tem que ser mantido porque ele tem que fazer o trabalho que ele veio fazer, né? E classificar o Palmeiras para a próxima Libertadores é pouco, mas é o que resta, né? Então vamos ver, agora juntando os cacos do que vai dar. Eu acredito que o Palmeiras consiga a classificação, mas aqui entre nós, se não conseguir também, não vou ficar assustado. Mas não mandaria o Cuca embora.